Dentre os diversos tributos cobrados no Brasil, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA, destaca-se como o mais absurdo. A incoerência é evidente. Um carro pode ser isento, enquanto o outro não. No Brasil, veículos menos poluentes podem ter uma carga tributária maior do que os mais poluentes. Isso torna peculiar a ideia de adquirir um carro e ter que pagar uma espécie de aluguel anual para o governo. Com uma das tributações mais elevadas do mundo, os impostos brasileiros frequentemente não parecem fazer sentido. O IPVA, especialmente irritante, não é usado na manutenção das estradas, contrariando o que muitos pensam. É paradoxal que o Brasil, arrecadando 33 bilhões de reais anualmente com esse imposto, ainda possua estradas em condições lamentáveis. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, houve um aumento de 50% na deterioração das estradas em 2022, comparado a 2021, ano em que o IPVA teve um acréscimo de 22%. A lógica do imposto, baseada no ano de fabricação do veículo, acaba desencorajando a compra de carros novos, já que veículo novo significa imposto mais elevado. Hoje, vamos entender qual a origem do IPVA e por que ele é tido como o mais absurdo dos impostos brasileiros. Será que o IPVA é realmente justo? O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é um dos tributos mais reconhecidos no Brasil. Sua origem remonta a 1985, substituindo a Taxa Rodoviária Única, conhecido como TRU, estabelecida em 1969, durante o regime militar. Nesse período, a popularização dos automóveis motivou a criação de tributos para financiar estradas. Inicialmente, em 1967, a Taxa Rodoviária Federal foi proposta, cobrando 0,5% do valor do veículo, conforme o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, conhecido como DNER. Estados e municípios, buscando receitas próprias, começaram a impor taxas adicionais, gerando conflitos na base de cálculo tributária. Para unificar a situação, em 1969, o Decreto-Lei nº 999 criou a TRU, uma taxa única nacional. Então, a tarifa, limitada a 2% do valor do veículo, era dividida entre o DNR, estados e municípios. Com a redemocratização, em novembro de 1985, uma proposta de emenda à Constituição, conhecido como PEC, deu origem a esse imposto. Inicialmente implementado em São Paulo e Rio de Janeiro, ele se espalhou pelo país em 1986. Diferentemente da TRU, o IPVA é um imposto estadual, variando de estado para estado. O pagamento anual é obrigatório para evitar a apreensão do veículo. Há debate sobre a legalidade do IPVA, pois falta uma lei complementar nacional padronizando a cobrança. Sem ela, surgem disparidades na aplicação do imposto. A receita gerada é usualmente dividida igualmente entre estado e município de emplacamento, com parte destinada à educação em alguns estados, como São Paulo. Diferente da TRU, o IPVA não tem um propósito específico, como a manutenção de estradas. Sua arrecadação vai para o Caixa Geral do Governo, financiando diversos serviços públicos. A falta de clareza sobre o destino dos fundos levanta questões sobre a suficiência para a manutenção rodoviária. Devido à distribuição de recursos baseada no número de veículos licenciados, estados e municípios incentivam o maior número de registros em seu território. Exemplificando, em 2005, Limeira, em São Paulo, exigiu o registro local de veículos de locadoras para conceder alvarás. Situações similares ocorrem na Paraíba e Mato Grosso. Há casos de cobrança do IPVA baseada no local de circulação do veículo, não no de residência do proprietário, contradizendo a legislação. Motoristas, por sua vez, registram veículos em estados com alíquotas menores para economizar, mesmo residindo em outro local. Em 2020, o Brasil arrecadou 33 bilhões de reais em IPVA. Contudo, é incerto se isso se traduziu em melhorias equivalentes na infraestrutura das estradas.
A qualidade das rodovias no país está em declínio constante. Paralelamente, as concessões de estradas estão se tornando mais comuns. E isso obriga os brasileiros a pagarem pedágios, adicionando mais um custo para usufruir de condições razoáveis nas estradas. Isso cria uma situação complexa e injusta para os motoristas. O IPVA incide sobre o valor do veículo. Entretanto, esse valor já está elevado devido a outros impostos. Quando examinamos o preço de um carro no Brasil, identificamos que impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS inflam o custo final. Estes tributos podem representar de 30% a 48,6% do preço de um carro novo. Esses impostos são aplicados em diversas etapas da cadeia produtiva, desde a fabricação até o consumidor final. Além do alto custo do IPVA, como os 3% no Rio Grande do Sul, o preço inicial do carro já é majorado pelos tributos. Assim, o governo lucra na compra e durante o uso do veículo. Se houver aumento no imposto sobre o valor do carro, o cidadão não tem como contestar, e o governo arrecada mais automaticamente. O motorista brasileiro enfrenta uma carga tributária pesada, paga impostos na aquisição do veículo, no IPVA, na manutenção e, em alguns casos, até pedágio para transitar em vias mal conservadas. Essa situação se aplica principalmente a veículos terrestres. Porém, há discussões sobre a abrangência do IPVA. O Superior Tribunal de Justiça define que o IPVA, sucessor do TERU, deve incidir apenas sobre veículos terrestres, excluindo embarcações e aeronaves. Essa interpretação é controversa, pois considera o IPVA e o TERU como tributos distintos. O IPVA é sobre veículos automotores, não se limitando a transporte rodoviário. A cobrança em embarcações e aeronaves é vista como impraticável, pois não estão sujeitas a registro municipal. No entanto, essa visão pode mudar com a reforma tributária. Por fim, a situação ainda pode piorar. A complexidade tributária e as dificuldades nas estradas brasileiras são um desafio contínuo. No Brasil, a cobrança de IPVA varia de estado para estado. Este imposto baseia-se no valor médio de venda do automóvel, calculado pela tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. Esse valor médio é multiplicado pela alíquota, que depende do tipo de veículo e do estado em que ele está emplacado. Por exemplo, as alíquotas para carros variam entre 2% e 4%. Para motos, esse percentual oscila entre 1% e 6%. Vamos tomar como exemplo um carro flex avaliado em R$30 mil. No Rio Grande do Sul, onde a alíquota é de 3%, o IPVA seria R$ 900. Em São Paulo, com uma alíquota de 4%, o valor seria R$ 1.200. Já em Santa Catarina, com uma alíquota menor, de 2%, o IPVA seria apenas R$ 600. Assim, o estado de emplacamento e o ano de fabricação do veículo influenciam significativamente o valor do IPVA. O valor do IPVA geralmente é mais elevado para carros novos, já que eles possuem maior valor de mercado. No Rio Grande do Sul, veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos de IPVA, mas essa isenção varia conforme o estado. Além disso, há uma discussão sobre reduzir a isenção para veículos mais antigos e aumentar a alíquota para certos modelos. Isso contrasta com políticas em outros países, onde há incentivos fiscais para veículos menos poluentes, como os elétricos. Os incentivos fiscais para carros elétricos são cruciais. Nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, os governos oferecem descontos significativos na compra desses veículos. No Brasil, apesar das tarifas elevadas sobre carros novos, o governo lançou em 2023 um programa de incentivos fiscais para estimular o mercado automotivo. Inicialmente, foram disponibilizados R$500 milhões em créditos tributários. Devido à alta demanda, o programa foi ampliado com mais R$300 milhões. Contudo, a alta carga tributária no Brasil eleva significativamente o preço dos carros novos. Além disso, a isenção de IPVA para veículos antigos no Rio Grande do Sul, por exemplo, incentiva as pessoas a manterem carros mais velhos e poluentes,
Isso também desestimula a compra de veículos novos e elétricos. Diferente do que outros países têm feito, o Brasil anunciou a retirada da isenção de impostos para carros elétricos importados. Essa medida, que aumentará a alíquota de 0% para 35% em 3 anos, parece desincentivar a compra desses veículos mais sustentáveis. Assim, o cenário tributário brasileiro para veículos, especialmente os elétricos, contrasta com as políticas de incentivo adotadas em outras nações. Enquanto outros países buscam promover veículos menos poluentes, o Brasil cria barreiras para sua aquisição. E você, o que pensa sobre o IPVA e a tributação de veículos no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de ver o que os outros estão falando a respeito. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.